Chegamos às aguardadas festas de fim de ano, quando grande parte das pessoas se reúnem com aqueles que amam para compartilharem o seu melhor. E a ceia é uma das formas mais tradicionais desse encontro. A fartura, Julie, representa a vida em plenitude, os laços de amor e generosidade que unem os seus participantes. Além da celebração, a ceia é também um momento de reflexão e solidariedade. Sentimentos que se estendem àquelas pessoas a quem tudo falta, inclusive nesta data. Número que tende a aumentar muito devido à poluição, ao desperdício, à exploração desmedida do meio ambiente. Como o alimento passou de um recurso valioso, sagrado, para um dos grandes focos de perigo à saúde da atualidade. Pois bem, sob a inspiração do amor e da justiça proclamados por Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, tem início mais uma edição do programa Biosfera, pela sustentabilidade do planeta. O senhor joga comida fora? Às vezes. Já parou para pensar quanto você joga de comida por dia? Já. Eu acho um absurdo, um desperdício, porque na verdade não sou eu que jogo, é meus filhos. Põe a comida para comer e acaba jogando fora. Não jogo. Não. Tudo feito sobre as medidas que a gente vai consumir. Isso sempre desde que o senhor era criança ou foi um costume que você passou a adquirir com o tempo? Não, já vem desde os meus pais mesmo. Sempre eles serviram a quantidade que era suficiente para a família consumir. Hoje eu compro o que eu vou usar. Porque é possível ter essa rotina e se preparar para que não haja desperdício, né? Exatamente. Então, que nem, por exemplo, eu vim na feira, minha filha acabou de falar, mãe, não compra muita coisa que nós vamos viajar. Então eu vou comprar o suficiente para hoje e amanhã, porque eu vou ficar 3 dias fora. Mas foi essa coisa assim de meio que a consciência começar a pesar mesmo. Falar, nossa, olha, eu joguei um monte de arroz, comprei um monte de fruta, estragou e jogou fora, por conta disso. Você joga comida fora? Às vezes, restos, né? A gente joga fora um pouquinho. Você já parou para pensar quanto de comida você joga fora por dia? Já. Por isso a gente tenta não jogar, sempre fazer o suficiente para estar consumindo naquele momento, para estar desperdiçando o mínimo possível ou reutilizar no dia seguinte, né? Todos precisam de alimentação, pois é através deste recurso que conseguimos os nutrientes e a energia para fortalecer o nosso organismo. Como o alimento é tratado em diversas comunidades. A nossa relação com o alimento está ligada com a maneira como nos portamos na sociedade? O que Jesus tem a nos ensinar sobre isso? Porque o momento da alimentação foi visto por muito tempo como algo sagrado. E quando essa ideia se perdeu no tempo? Na prece do Pai Nosso, uma oração ecumênica que não se restringe a nenhuma crença e que qualquer pessoa pode proferir sem constrangimento, como ressalta o escritor Paiva Neto, nós pedimos às forças superiores o sustento, o pão nosso de cada dia. Por isso, esse é o tema do Biosfera de hoje. Desde os primeiros registros da existência humana no planeta Terra, sabemos que a busca constante da sobrevivência, ou seja, a busca pelo alimento, era o ponto principal. Os primeiros humanos alimentavam-se de caça e, quando a comida acabava, mudavam de lugar, formando uma população nômade. Para a gente entender como o homem começou a domesticar os alimentos, a gente precisa voltar para a pré-história e olhar para o período neolítico, que é quando o homem passa a entender que se plantando nascia. E aí ele começou a dominar esse processo. Esse processo de dominação da plantação foi fundamental para o desenvolvimento, porque aí o homem, em vez de nômade, ele podia se estabelecer num local
e plantar o seu alimento. A partir desse momento, quando ele dominou a plantação, ele começou a se estabelecer num local. Além da plantação, outro dado muito importante é o domínio do fogo, porque com o fogo ele conseguiu aumentar a caça e também se apropriar da carne, que era algo que ele comia esporadicamente e começou a comer com muito mais frequência. Alguns estudiosos dizem que esse domínio da carne foi um dos fatores do desenvolvimento do cérebro e que hoje a gente está nesse estado civilizacional graças ao domínio da plantação e da carne. Com o domínio da plantação, o homem começou a se estabelecer no local. Desta maneira, foram surgindo à margem do rio as grandes civilizações. Nessa época das grandes civilizações dos egípcios, os alimentos, a gente pode destacar 2 pontos importantes. Primeiro, que é a naturalidade. Os ciclos os alimentos tinham seus ciclos, os alimentos tinham as suas épocas. Então a gente ainda não tentava impor à plantação aquele ritmo que nós queremos hoje. Eles respeitavam o ciclo de produção. Isso é um dado importante, porque eles não tinham a disponibilidade que a gente tem hoje. Então, por conta disso, o valor dado ao alimento era outro. O alimento já era, desde aquela época, algo sagrado. A refeição era um presente, porque você não tinha essa disponibilidade que nós temos hoje. Também era um momento de convívio, um momento de sentar, um momento de prestar atenção àquilo que nós estávamos fazendo e dar valor àquilo que nós estávamos comendo, porque não era sempre que nós tínhamos essa disponibilidade. As transformações neste setor foram marcadas por revoluções, o que os especialistas chamam de agroindustriais. Que corresponderam às definições dos territórios, das tecnologias, dos grupos sociais que passariam a desenvolver a agricultura com o auxílio da tecnologia. Começaram a surgir produtos que suprissem essa carência que eles estavam começando a ver no campo. Então vem, de um lado, a maquinaria, que antes não era tão intensa, que era não manual, mas que existiam poucos instrumentos, e por outro lado, o uso de componentes inorgânicos na produção. Até nesse momento, a relação da família com o alimento ainda era sagrada. Até hoje, a gente encontra essa relação do sagrado com o alimento dentro da família, no horário da refeição. Naquele momento, isso era muito comum na Revolução Industrial. Os trabalhadores começaram a ter horas exaustivas dentro das fábricas. Cada vez mais, o tempo da refeição diminuiu. E com isso, a alimentação ela foi mudando de lugar. Ela não era mais o momento de se envolver com a família, o momento de se preocupar com o alimento, o momento do preparo do alimento. Ela se tornou apenas uma forma de sobreviver, uma forma de se nutrir. Aquele lado ritual, aquele lado de envolvimento, ele foi perdendo a sua importância. No século XIX, com a Revolução Industrial, foi a vez dos fertilizantes. De forma geral, o alimento ele tem um papel sagrado, porque ele é fundamental para a vida. A gente pode ver isso, por exemplo, nos índios. Tem uma lenda tupi da mandioca. A mandioca é um alimento fundamental dos índios e da base alimentar da América, principalmente América do Sul. Diz a lenda tupi que a filha de um grande cacique teve uma outra filha branca chamada Mani. Mani durou apenas 1 ano de vida. Quando ela foi enterrada, nasceu sobre ela uma planta. E dessa planta, os índios se alimentavam. Quando eles desenterravam, lá estava Mani. E aí surgiu o cultivo da mandioca. Eles aprenderam a cultivar mandioca. Então essa lenda tupi nos serve para perceber como o alimento estava no centro das relações e no centro da tradição e no centro do ritual de todas as civilizações, de todas as sociedades em algum momento de sua história. Século XX, presença da tecnologia, criação em massa de animais confinados, uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos, alterações genéticas de plantas e animais. Quando você produz para gerar alimento e a sociedade, dentro do padrão de consumo, estabelece níveis de qualidade visual, estético, de forma, então existem classificações e vários produtos altamente nutritivos, saudáveis, estão sendo jogados no lixo, porque não alcançam o padrão do status.
Então, você tem desequilíbrios na colheita, você tem desequilíbrios e desperdícios no processo de toda a cadeia produtiva, você tem desperdícios no processo de comercialização. As próprias famílias hoje não valorizam o alimento como algo que vai lhe dar vida, que vai lhe dar saúde. Aquilo é um produto que também um pouco de status está naquela alimentação. Então, nós perdemos a consciência do que é alimento, nós perdemos a consciência do que é o alimento saudável e nós perdemos a consciência da finitude que tem os recursos naturais. Os recursos naturais são finitos e o ser humano está tratando a natureza como se ela fosse infinita, sem limites. E neste processo a gente desvaloriza as pessoas que passam a ser estatística, desvaloriza o alimento que joga-se fora. Então é o grande desequilíbrio por não pensar na espécie humana. Antigamente a gente comia o que plantava e não botava nada de adubos e qualquer coisa, nem esterco de animal botaram muito. E depois eles queriam produzir mais e começaram a adubar. E com isso a alimentação não ficou mais alimento, fica mais uma coisa artificial, né? Aí está o grande problema, porque o pessoal está comendo o que não está mais natural, o que não está mais muito bom para a saúde. Então todo mundo fica também doente. Isso culminou no que chamamos de Revolução Verde. Antes, dependíamos da energia solar no processo de produção. Agora, a dependência passa a ser dos combustíveis fósseis. Cada vez mais, comemos petróleo. Bom, a Revolução Verde foi de adubos, né? Que a gente produziu mais com adubo. Eles acharam que era um sucesso e a gente vai ter muito mais comida à disposição. Mas o problema não é que tem mais comida, comida também precisa de alguma qualidade, né? E este aqui, ele perdeu. Agora a gente pode comer muito, mas come uma coisa que não presta mais. Fique com a gente, o programa Biosfera faz uma pequena pausa e volta em instantes.